Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com um vídeo muito interessante, pelo menos eu acredito que seja, onde nós vamos falar sobre acidente de trajeto. Recentemente, pode ser que você tenha visto, foi notícia no Brasil e no mundo, o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro. O sequestro do ônibus no Rio de Janeiro praticamente parou o Rio de Janeiro e fez o Brasil todo olhar para o próprio Rio de Janeiro. Aproveitando essa pauta quentíssima, vamos falar sobre isso aqui neste canal. As perguntas são: será que houve acidente de trajeto? Sim ou não? E eu peço para você simplesmente justificar. Se sim, justifique o seu sim. Se não, justifique o seu não. E a forma de fazer isso é muito fácil. Vai nos comentários aqui mesmo no canal, justifica sim e justifica não. Com base na sua palavra, com base na sua experiência, coloca aí embaixo e vamos dar sequência no vídeo. Ao final do vídeo você vai ser convidado a fazer outro comentário para ver se a sua opinião mudou, sim ou não, né? E eu acredito que pode ser que sua opinião mude sim em alguns aspectos, porque nós vamos trazer aqui hoje muitas coisas contundentes a respeito daquele acontecido lá no Rio de Janeiro. Como você deve saber, né, no caso lá aconteceu no Rio de Janeiro, no sequestro do ônibus, existia obviamente o motorista, existiam obviamente os passageiros e claro, tinha também o sequestrador, né? Então vamos focar e tentar observar cada um desses cenários para ver se houve ou se não houve acidente de trajeto. Então, o que a legislação diz a respeito do acidente de trajeto? A nossa lei maior atualmente, gravo esse vídeo no dia 30 de 8 de 2019, nossa lei maior sobre acidente de trajeto é a Lei 8.213 de 91. É ela que dá os parâmetros sobre o que é e sobre o que não é acidente de trajeto. Vamos ver aqui o que ela diz sobre a classificação dos acidentes. Ela diz que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço do empregador, e olha que legal, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, para haver acidente de trajeto, é imprescindível que haja lesão ou perturbação funcional e que essa lesão ou perturbação funcional cause a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então daqui a gente já tem uma coisa interessante. Houve, no caso dos passageiros, redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho? Muito dificilmente, não é verdade? Não houve nenhuma lesão. O que pode acontecer são sequelas emocionais, tá? Mas no que se refere ao acidente de trabalho típico, não haveria. No caso, nem o motorista teve uma lesão corporal lá na hora. Ele pode ser que ele tenha algum problema mental depois, alguma dificuldade mental, emocional, mas lesão corporal também nem do motorista houve. Segundo a Lei 8.213, né, são considerados acidentes de trabalho, isso aqui que a gente viu, né, o acidente é o que ocorre na empresa, provocando lesão corporal, e a lei expande assustadoramente até o conceito de acidente de trabalho para outras categorias. Aqui no artigo 20 da mesma Lei 8.213, ela diz o seguinte: consideram-se também acidente de trabalho nos termos do artigo anterior, que é o 19, a gente acabou de ver, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, e também são considerados acidentes de trabalho a doença do trabalho, que é adquirida em função das condições especiais
em que o trabalho é realizado e que se relacione com ele diretamente. Então, essas outras duas situações também são consideradas acidente de trabalho. E para todos os fins legais, o motorista poderia se encaixar nessas categorias aqui, principalmente na categoria de uma doença do trabalho profissional, né, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. O exercício do trabalho, dirigiu o ônibus, e quem é motorista de ônibus está sujeito a assalto, e, né, nesse caso aconteceu uma coisa ainda mais chocante, que foi o sequestro. Então, nesse caso, sim, o motorista poderia entrar aqui como uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Mas isso não reflete o caso dos passageiros do ônibus, porque eles não estavam a trabalho dentro da empresa, eles estavam em trajeto. Então, para eles caberia ser enquadrado como acidente de trajeto, mas como a gente viu aqui, não houve lesão. A Lei 8.203, no artigo 21, também diz que equipara-se também ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então tá aqui o que caracteriza um acidente de trajeto. Ela diz mais ou menos o seguinte: o acidente de trajeto é considerado um acidente de trabalho, né, quando acontecer nessa condição, no percurso, o acidente conhecido como acidente de trajeto. Então a gente viu, né, que nesse caso o motorista do ônibus, esse sim poderia ser caracterizado como um acidente, mas um acidente de trabalho e não de trajeto. E sobre a CAT para o acidente, quais são os parâmetros, né? A Previdência Social, ela traz aqui para a gente também na Lei 8.213, muito legal a Lei 8.213, todo profissional de segurança deve conhecer. A Lei 8.213 diz que a empresa ou o empregador doméstico devem comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil ao da ocorrência do acidente e, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável sobre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentadas nas reincidências aplicadas e cobradas pela Previdência Social. E olha que interessante, considera-se como o dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data de início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Então, nesse caso aqui, o motorista poderia também ter direito à CAT, ficando, né, se ele ficasse, evidentemente, doente por doença ocupacional ou doença do trabalho. E quando o médico fizesse o diagnóstico da doença, deveria ser aberta a CAT para o caso do motorista que estava no trabalho e não no trajeto. Nestor, e sobre a indenização? Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a nossa lei maior do Brasil agora. Estamos falando agora de Constituição Federal. Ela é uma norma que fala sobre a indenização. Ela diz que são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. E esse é um dos motivos de que normalmente não acontece direito à indenização no caso de acidente de trajeto, a menos que a pessoa, né, o empregado que está no trajeto esteja no veículo da empresa, porque aí é responsabilidade da empresa. Tirando disso, normalmente não acontece indenização por conta de acidente de trajeto, simplesmente porque quando o trabalhador está no trajeto, o empregador não tem domínio sobre o que acontece no trajeto. Então, jamais poderia ocorrer de o empregador responder, nesse caso,
por dolo ou culpa, né? Incorrer em dolo ou culpa. Afinal, o empregador não manda no trajeto. Uma vez que o empregador não manda no trajeto, ele não pode ser culpado pelo que acontece no trajeto. Essa é uma razão de por que não acontece indenização nos acidentes de trajeto. Mas se fosse acidente dentro da empresa, aí poderia acontecer. Já em caso de doença do motorista, nesse exemplo também, seria muito difícil enquadrar o motorista para indenizar o trabalhador, até porque o motorista também não é culpado pelo que acontece no trajeto. Existem algumas linhas de pensamento que diz que tudo que acontece dentro da empresa, ou tudo que acontece quando o trabalhador está a serviço da empresa, o empregador pode responder. Então existe uma remota possibilidade de o empregador ser obrigado a indenizar o motorista se esse motorista adquirir alguma doença relacionada à sua psique, relacionada à questão psicológica no acidente de trabalho, né? O motorista está dirigindo. Agora vamos comentar aqui rapidamente sobre a mal compreendida hora itinério. Muita gente diz, não existe mais acidente de trajeto porque não existe mais hora itinério. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu já falei sobre isso no vídeo, vou colocar o link aqui no iCard. Você pode clicar no balãozinho para você ver em detalhes, mas a grosso modo é o seguinte, entenda uma coisa, prevencionista. A CLT nada tem a ver com acidente de trajeto. Antes existia hora itinério? Sim, mas apenas para fins de pagamento e apenas em condições extremamente específicas. Vamos aqui dar uma olhadinha na versão antiga da CLT. Ela diz o seguinte: o tempo desprendido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno por qualquer meio de transporte não será, vou até grifar aqui, não será computado como jornada de trabalho. E o que a gente vê de técnico de segurança, engenheiro de segurança falando, hora itinério, acidente de trajeto, hora itinério. Primeiro, que a CLT só fala dessa questão de hora itinério para fim de pagamento. E segundo, que a lei é clara, não será computado como jornada de trabalho, salvo, até coloquei aqui em caixa alta, salvo quando se tratar de local de difícil acesso, não servido por transporte público, e o empregador fornecer a condução. Então, para ocorrer questão de hora itinéria, era uma situação muito, mas muito específica das empresas. E a gente vê muita gente falando de hora itinéria como se ela fosse uma verdade dentro das empresas. E isso não é verdade. Hora itinéria acontecia, né, na versão antiga da CLT para situações muito específicas, somente para local de difícil acesso e que não fosse servido por transporte público. Tirando disso, nunca existiu hora itinéria. Então, hora itinéria nunca existiu para a grande maioria, 99,999% dos trabalhadores, hora itinéria nunca existiu. E a gente vê gente na área de segurança falando, agora não existe mais hora itinéria. Hora itinéria nunca existiu. Existia apenas para situações extremamente específicas, somente para o 0,1% da massa trabalhadora, digamos assim. E essa aqui é a nova versão da CLT, que ela já fecha para todo mundo. Ela diz que o tempo desprendido pelo empregado até a efetiva ocupação no posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, na antiga versão, era considerado que nessas condições aqui, de local de difícil acesso, o empregador era considerado como se o empregado estivesse à disposição do empregador. Lembrando, uma situação raríssima de acontecer, um local de difícil acesso não fornecido não alimentado, né, não servido por transporte público. Ok, então um resumo aqui dessa nossa visualização deste problema. Abertura de CAT para o motorista poderia acontecer? Sim, poderia acontecer se esse ficasse doente por conta da sua atividade de trabalho. Aí ele entraria como doença no trabalho e teria direito à abertura da CAT assim que saísse o diagnóstico de doença do trabalho. Para os passageiros, haveria essa possibilidade de abertura da CAT? Não, porque para acontecer um acidente de trabalho tem que ter lesão.
E como o acidente de trajeto espelha o acidente de trabalho, já que não houve lesão, não há acidente de trajeto. Se tivesse havido apenas também dano material, também não haveria acidente de trajeto. Acidente de trabalho tem que ter lesão corporal e o acidente de trajeto, como ele é equiparado, ele também tem que ter. Estabilidade acidentária pode acontecer? Para o motorista, pode acontecer sim, se ele ficar doente por conta do trabalho e acontecer aquela situação dele ficar mais de 15 dias afastado pela empresa, né? Então ele fica mais de 15 dias afastado do trabalho, entra com benefício previdenciário e quando ele retornar, assim que ele volta do benefício acidentário, né, pensando que isso é um acidente de trabalho, doença do trabalho, assim que ele volta do benefício acidentário, ele vai ter direito à estabilidade acidentária. Passageiro, não. Afinal, não houve lesão, não houve acidente. Indenização. Alguém poderia ter direito? Motorista? Pode acontecer, né, naquele caso lá que eu disse, ele ficar doente, com algum tipo de abalo emocional. Para o passageiro, não. Não existe indenização vinculada a acidente de trajeto e ainda mais nesse caso que os passageiros nem se enquadram na questão de acidente de trajeto. Se emitir a CAT, vai incidir sobre o FAP? Bom, depende do tipo de CAT. Saiu a resolução 1329 de 25 de abril de 2017 dizendo que a CAT gerada por acidente de trajeto não mais vai onerar no FAP, né? Então, quanto mais CATs você emite, mais você paga no FAP, né? Que é o fator acidentário previdenciário. Agora, se for no caso do motorista, sabendo que a CAT dele seria uma CAT vinculada à doença, nesse caso, sim, a CAT do motorista pode onerar no FAP. Ok, eu espero que você tenha gostado aí dos comentários a respeito deste assunto. A gente tentou passar aqui todos os detalhes. E ficou faltando também o sequestrador, né? E o sequestrador? Como ele não estava trabalhando de carteira assinada para ninguém, ele também fica fora de tudo isso aqui, né? Ele estava no seu, entre aspas, trabalho, mas ele não era empregado, né? Até agora, felizmente, não existe o mercado de trabalho do crime. Então, o sequestrador, nesse caso, também não tem direito a CAT, não tem direito a nada. Infelizmente, o sequestro do ônibus teve um desfecho trágico, não era o que ninguém queria, mas cada um que arque com as consequências das suas atitudes, não é verdade? E agora me diga você nos comentários, o que você pensou sobre tudo isso? Né? Parecia que era mais fácil definir se tinha acidente de trajeto ou não, né? Mas quando a gente passa para a legislação, a gente vê que fica mais claro. Existem algumas variáveis, algumas legislações que a gente tem que consultar, mas a grosso modo eu acredito que ficou bem claro o entendimento sobre esse assunto. Se gostou, comenta aí, me diga o que você pensou sobre isso. Você comentou inicialmente, comenta agora de novo. E se você gostou desse formato de vídeo, tentando trazer caso do dia a dia, enquadrando se é acidente ou não, comenta aí que a gente vai fazer mais vídeos sobre isso. Lembrando que hoje, dia 30 de 8 de 2019, entrou em consulta pública a NR9, a NR7 e a NR17. O link do site participa.com está na descrição, você pode participar da consulta pública. Em breve a gente vai estar trazendo uma análise sobre a consulta pública também. Curso Descomplicando PPRA, turmas abertas para Curitiba, 14 e 15 de setembro, e para São Paulo, em outubro, que eu não me lembro a data agora. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui, desse estudo de caso, né, digamos assim, e a gente se vê numa próxima oportunidade, se o nosso bom Deus assim quiser. Se você ficou curioso com o que eu usei aqui, simplesmente eu usei o que é conhecido como mapas mentais. A gente fez um estudo de caso aqui utilizando mapas mentais, beleza? A gente se vê na próxima oportunidade, se Deus quiser. Falou!